Oi pessoal, tudo bem? Tudo certo? Espero que sim, que todos estejam bem. Então, hoje é segunda-feira, dia de carta da semana, né? Então já vamos pedir aqui ao universo que traga um tema muito bom para a gente trabalhar essa semana, que a gente consiga ter bastante aprendizado, né? E que a gente consiga viver cada dia melhor, né? Conseguindo lidar aí com os problemas da vida de uma maneira mais tranquila, né? Analisando todas as coisas, né? Que o tarô sempre traz essa visão, né? Uma visão mais completa, né? Dos problemas e temas que a gente vive, né? Na nossa vida, tá bom? Então até mais. Bom, então vamos ver qual é a carta que o universo nos sugere essa semana. E é o As de Paus com o Louco, o 10 de Copas, a Rainha de Paus, a Imperatriz, o 10 de Ouros, o 7 de Copas, o Eremita e o Carro. Bom, então falando sobre o As de Paus, que é a carta da semana, é uma carta que nos fala sobre energia, sobre a nossa energia, né? Aquela energia que mantém a gente vivo, aquela chama interior que a gente tem e que nos faz ter graça pela vida, né? Que a gente tem vontade, né? Tem desejos, né? Para que a gente alcance alguma coisa, uma meta, né? Para que a gente viva feliz, para que a gente tenha mais força para suportar, inclusive, os perrengues aí da vida, né? Então é sobre essa energia aqui que essa carta fala e que a gente precisa desenvolver, né? Porque o As sempre sugere isso, algo que precisa ser desenvolvido, inclusive. A carta do Louco aqui nos sugere que a gente se liberte daquelas coisas que a gente carrega, arrasta, né, pela vida e que às vezes não fazem sentido, né? Então a gente acaba se enchendo de coisas, né, na vida e a gente, se parar para pensar, essas coisas não têm sentido nenhum, tá? Então a gente precisa de se libertar dessas coisas, né? O quanto menos a gente carregar, melhor. Ele carrega só o necessário, só o que ele entendeu na caminhada dele que é necessário para ele viver. Então ele é mais livre e essa liberdade possibilita a ele, né, de viver toda a energia que ele tem. Então vamos nos espelhar aí no Louco. O 10 de Copas aqui nos fala que quanto mais a gente desenvolve a nossa energia, quanto mais a gente mantém a nossa chama acesa, mais a gente é capaz de ser feliz, né? A gente é capaz de projetar uma felicidade lá para o futuro e a gente ir atrás, inclusive, dessa felicidade, né? É a energia que nos coloca em movimento para que a gente vá em busca da nossa felicidade também, né? Então a gente precisa, inclusive, se autoconhecer, né? A gente precisa de fazer essa viagem aí para dentro para a gente entender o que é bom para a gente e o que a gente realmente deseja, o que a gente realmente quer na vida, né? Para a gente, inclusive, poder projetar uma felicidade e ir em busca dela. A Rainha de Paus, ela nos fala sobre a gente confiar na gente mesmo, né? Sobre a gente ser otimista, ter pensamentos positivos, né? Isso é uma coisa que possibilita que a gente consiga fazer fluir a nossa energia, né? Que a nossa energia se transforme em algo, né?
seja num campo, às vezes, de você desejar fazer alguma coisa que não é material, ou até no campo material, essa energia é que coloca a gente para frente, né? Então, isso a gente realmente precisa entender que quando a gente confia na gente, a gente vai mais longe, né? Quando a gente tem pensamentos positivos, né? A gente atrai coisas boas que possibilitam a gente chegar mais longe. A Imperatriz, ela fala de uma maneira geral sobre crescimento, né? Então, quando se trata de energia, significa que quando a gente coloca a nossa energia em movimento para fluir, né, na nossa vida, a gente consegue se expandir, a gente consegue crescer, né, seja em que âmbito for, né, a gente consegue melhores resultados, né? Quanto mais a gente se conhece, a gente sabe o que a gente quer, a gente consegue ser mais objetivo, e aí a gente não gasta energia com coisas que não fazem sentido, né? E isso possibilita que a gente cresça cada vez mais, né? Que a gente se expanda cada vez mais. O 10 de ouros aqui, falando sobre o quanto essa energia, quando ela flui, ela possibilita que a gente realmente seja feliz, que a gente consiga atingir as metas que a gente tem na vida, que a gente coloca na nossa vida, sobre prosperidade, né? Quando a nossa energia flui, até a prosperidade se aproxima da gente, né? Então a gente consegue realmente trilhar um caminho que nos leva aqui, né, a essa concretização de um sonho, né? Essa carta mostra uma família feliz, um senhor, né, observando a família feliz, uma bela casa, né? Então significa que ele trabalhou essa energia dele para conquistar o que ele queria. O 7 de copas nos fala aqui sobre a gente tomar cuidado quando a gente observa alguma coisa, né? Então, essa carta fala de ilusões, porque às vezes a gente se ilude com alguma coisa e não é aquilo realmente, era só uma ilusão. Então, essa carta pede que a gente se aprofunde para que a gente consiga realmente enxergar as coisas verdadeiras como elas são. E isso é uma coisa que quando a gente está com a nossa energia fluindo na nossa vida, a gente não cai nessa situação aqui de se iludir com as coisas, porque a gente sabe exatamente o que a gente quer e aí nada passa despercebido. Então a gente consegue inclusive enxergar as coisas melhor para que a gente não caia em enrascadas, né? O eremita nos fala sobre sabedoria, né? Então, quando a nossa energia está fluindo, né, significa que a gente se conhece bem, né? E é sobre essa sabedoria realmente que o eremita fala, né? Quando a gente se conhece bem, a gente consegue realmente fazer com que a nossa energia flua de uma maneira mais objetiva, né, com foco, e a gente consegue realmente expandir aí nosso entendimento do mundo, das coisas, e a gente consegue analisar melhor, né, todas as coisas, e aí a gente não gasta energia com o que não é interessante, tá? Então, o eremita fala sobre essa sabedoria, né? A carta do carro, ela nos fala sobre dar direcionamento na nossa vida, né? Então, quando a gente consegue fazer a nossa energia fluir, né, e que a gente se conhece bem, a gente realmente consegue dirigir a nossa vida para o objetivo que a gente quer, né? E aí a vida, de certo modo, fica mais fácil, né? Porque você não vai se perder, né? Você não vai ficar perdido.
você realmente sabe quem você é e a sua energia está fluindo e você está crescendo cada vez mais e você vai conseguindo cada vez mais dominar aí a sua vida, tá bom? E é isso, pessoal. Desejo a todos uma ótima semana, que a gente consiga aplicar esses ensinamentos aqui, né, do tarô na nossa vida e que a gente consiga ser feliz e ter bastante energia.